E aí galera, bom dia. Hoje eu vou começar diferente a aula, eu vou mostrar a vocês aqui o que é que se transformou no estúdio, né? Nesse período de quarentena, como é que a gente tá gravando. Vocês não olham porque tá muita bagunça, mas olha lá, é aqui, muita coisa, né? Eu reconheço. A estante aí com meus livros e CDs, tá? Aqui nas minhas costas é uma prateleira com a parte da minha coleção de action figures. Ali embaixo tem mais livros. Então é nesse cantinho aqui que eu tenho gravado as aulas de vocês. E aqui eu tenho a vista para o jardim da casa, que é um lugar que me traz muita paz. Dá para ouvir o canto dos pássaros. Aqui, ó, luva aí do Homem de Ferro. Mais livros, vai até o teto isso aí. Minha coleção de CDs, eu sou de uma geração que comprava muito CD, né? Então eu tenho muito CD aqui, muito CD, mais livros, e é isso. Vamos começar a aula, tá? E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma semana de aulas, agora com gramática. Esta é a semana número 9, então você procure se organizar. Esta nossa semana de aulas vai ser dividida em 4 vídeos, tá? Gramática, interpretação, literatura e redação, tá certo? Então, a gente tem essa aula de gramática com pronomes, falando um pouquinho de coesão textual. Vamos ter aí uma aula de interpretação, resolvendo questões, falando de intertextualidade. Vamos ter aula de arcadismo com resolução de questões e vamos ter aula de redação debatendo o tema da semana, tá certo? Então procure se organizar direitinho e vamos começar então os nossos trabalhos. Porque estudar pronomes, nós temos aí a competência de área 8 da prova de códigos e linguagens, não é? A competência de gramática. A habilidade número 25 diz que você deve identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais e regionais de registro, relacionar essas variedades a usos específicos nas redes sociais, né? E você também tem aí uma terceira habilidade que é reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Isso implica dizer que pronome está muito ligado a essas 3 temáticas aí, porque quando nós empregamos os pronomes, muitas vezes nós empregamos de acordo com regras da linguagem coloquial, né? Então, quando alguém diz eu encontrei ele, no lugar de eu o encontrei, por exemplo, está utilizando uma regra da linguagem coloquial. Então, esse ele aí na função de objeto. Por isso que é importante que você estude pronome, porque o assunto pode ser muito bem explorado no Enem quando falamos de variação linguística, tá certo? Pronome, basicamente, é uma classe gramatical que serve para substituir um nome, tá? Inclusive, a palavra pronome significa isso. Pro é em lugar de e nome é nome mesmo, tá? Então, nós usamos os pronomes para substituir nomes, para também situar os seres no tempo e no espaço, né? São 6 os tipos de pronomes na nossa língua: pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Na aula de hoje nós vamos falar dos possessivos e dos pessoais, tá certo? Vamos começar olhando um texto aqui do jornalista Diogo Mainardi. Acompanha comigo. Sebastian Desgresses era músico. Percorria o Brasil com um grupo de teatro, apresentando-se gratuitamente em comunidades carentes. Um pneu furado o obrigou a parar no acostamento da estrada. 2 assaltantes chegaram de motocicleta. Queriam seu telefone celular. Sebastian Gresses reagiu fechando a janela do carro. Um dos assaltantes o baleou na frente de sua mulher e de sua filha de 3 anos. Ele morreu a caminho do hospital. Observe o seguinte, que o autor do texto, Diogo Mainardi, usa o nome do músico 2 vezes, logo no começo do texto e ali pelo meio do texto um pouquinho depois, Sebastian Gresses. Só que em outras passagens, o músico, não é, o indivíduo, é substituído por pronomes. Por exemplo, um pneu furado o obrigou a parar. Veja que o Diogo Mainardi, o jornalista, não diz obrigou ele a parar, como a maioria diria, provavelmente, não é? Veja que na língua escrita há uma preocupação maior com o uso correto dos pronomes. Então, um pneu furado o obrigou a parar, esse o se refere ao músico. Mais adiante, um dos assaltantes
o baleou na frente de sua mulher. Um dos assaltantes baleou ele, provavelmente as pessoas falariam assim, na norma culta, o baleou. Então perceba como o pronome é um importante elemento de coesão textual, né? Trabalhar bem com essas substituições, trabalhar bem isso no texto, na sua redação, trocando substantivos por pronomes, tá? Vai ajudar muito a você conseguir pontos preciosos ali no quesito 4, que é o quesito da coesão textual. Olha lá, no caso, os pronomes pessoais podem ser do caso reto e do caso oblíquo. Ainda temos os pronomes de tratamento, tá? Os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, são os pronomes que exercem a função de sujeito. Os pronomes do caso oblíquo são usados sem a preposição, os oblíquos átonos, com a preposição, os oblíquos tônicos, eles normalmente têm função de complemento verbal ou complemento nominal. Então, eles funcionam como objeto direto, objeto indireto ou complemento nominal, tá? Raramente como sujeito em orações infinitivo latinas. Bom, olha a primeira observação aí. Na linguagem padrão, os pronomes ele, eles e ela, elas são substituídos respectivamente por o, os, a, as, quando tem função de objeto direto. Isso é um resquício das declinações latinas, na verdade. No latim, as palavras mudavam de forma de acordo com a sua função sintática. Isso não existe no português, com exceção dos pronomes. Então, esse uso do o ou do ele tem muito a ver com a função sintática, porque no latim funcionava assim. Então, veja o primeiro exemplo. Aquele livro estava em promoção e, por isso, o comprei. Observe que esse o aí tem função de objeto direto do verbo comprar, não é? Eu comprei o quê? O livro. Para não repetir, né? Para não repetir a palavra livro, eu substituo pelo pronome o. Na linguagem coloquial, né? Na linguagem do dia a dia, seria eu comprei ele. Olha o outro exemplo. Ela estava linda quando a encontrei no shopping. Quando eu encontrei ela, a maioria falaria assim, eu encontrei ela. É curioso notar que muita gente tem um policiamento linguístico com a forma vi ela, né? Eu vi ela, alegando que viela é beco sem saída, que existe um cacófato aí e tal. O problema não é esse. O problema é que quando alguém fala eu vi ela, está usando ela como objeto direto do verbo ver. Na norma culta, ela, na função de objeto direto, vira a. Por isso seria eu a vi. O pessoal fica aí com policiamento em cima do vi ela, mas diz numa boa, eu conheço ela, eu encontrei ela, né? E essas construções trazem exatamente a mesma estrutura. Aí, bom, mais um exemplo, olha só. Se você quiser, te dou meu coração. Arranco ele do peito com canivete. Dói um pouco, mas depois passa, como tudo passa. Trecho da música Shot do Edifício, lá do Zé Cabaleiro. E ele usa a construção arranco ele do peito, não é? Claro, é uma música. Música tem uma tendência de ter muito mais uma forma oral do que a forma escrita, não é? Então, o arranco ele aí, uma forma oral, construir arranco para cantar ficaria até complicado, né? Então é preciso entender. Em música é relativamente comum que a gente tenha aí o uso de uma linguagem coloquial, uma vez que a música trata da oralidade, né? Então as marcas da oralidade estarão muito mais presentes do que aquelas marcas da escrita, portanto, mais uma questão aí de variação linguística. Esse arranco ele aí é perfeitamente normal, digamos assim, numa música, né? Até a forma arranco ficaria relativamente esquisita numa situação como essa, não é verdade? Vamos para o próximo caso, que trata de quê? Do uso do mim e do eu, não é? Aqui no Brasil é muito comum a gente ver pessoas dizendo isso é para mim fazer, para mim sair, para mim olhar, é muito comum isso. E aí o que é que acontece? Quando não estão na função de sujeito, os pronomes eu e tu são substituídos por mim e ti, né? Olha lá, nunca houve nada entre mim e ti. É muito comum a gente escutar as pessoas dizendo entre eu e tu, né? Veja que esse entre funciona como uma preposição. Depois de preposição, eu vira mim, tu vira ti. Trouxeste este livro para mim, olha aí a preposição para. Devo toda esta alegria a ti, né? No lugar do a tu, tá certo? Então, temos a preposição a, tá? Veja outra situação aqui. Este livro é para eu ler. Agora observe que apesar de a gente ter o para, eu tenho o verbo ler, né? Esse verbo ler aí é que vai
obrigar o uso do pronome eu, tá certo? Obriga o uso do pronome eu, porque o eu funciona como sujeito de ler. Então, o fato de ter uma preposição aí não muda a questão. Fiz isto para tu ficares feliz. Dê-me o caderno para eu ver e não para mim ver, né? Esse para é preposição, mas essa preposição rege a oração inteira. Eu não estou dizendo que o caderno é para mim, estou dizendo que o caderno é para ver. E quem vai ver? Eu. Então, para eu ver é a construção adequada. Tá? Mais uma situação, olha só, de acordo com as gramáticas normativas, deve-se usar pronome oblíquo átono em orações com os verbos mandar, deixar, fazer, ver, ouvir e sentir, seguidos de um infinitivo. É o que nós chamamos de oração infinitivo latina, né? E aquilo que a gente vai chamar de sujeito acusativo. Nesse tipo de frase, por exemplo, deixe-me ir ao banheiro, tá aí o verbo deixar, que aparece na lista, mais um infinitivo, esse pronome me funciona como sujeito do verbo ir. É o único caso em que você tem um pronome oblíquo aí na função do sujeito. Deixe-me ir ao banheiro é como se fosse deixe que eu vá ao banheiro, né? Na língua falada é muito comum o deixe eu ir, tá? Ela me fez ficar quieto. Muito comum também, ela fez eu, não é? Às vezes uma pessoa tem raiva de outra e diz coisas do tipo, faça eu calar a boca, faça eu. Não é faça eu, é faça-me, tá? Então, mesma coisa. Mandei-a sair da sala. Muito comum a gente escutar o quê? Mandei ela sair, mandei ela fazer isso, mandei ele fazer aquilo. Com os verbos mandar, deixar, fazer, ver, ouvir e sentir, nós usamos o pronome oblíquo ali antes do infinitivo. Então, mandei-a sair da sala é a construção na norma culta, beleza? Quanto aos pronomes possessivos, né, a gente está mostrando aí na tela agora para você quais são os possessivos, meu, teu, seu, nosso, vosso, seu, né? O pronome possessivo é curioso porque ele concorda com a coisa possuída e se refere ao possuidor. São coisas diferentes. Ele fica no masculino e no feminino de acordo com a coisa possuída. Mas ele se refere no processo coesivo ao possuidor. Por exemplo, quando eu digo o médico estava procurando sua máscara. O sua concorda com a palavra máscara, com a coisa possuída. Por isso que está no feminino. Mas esse sua, do ponto de vista da coesão, se refere a médico, tá? É a máscara do médico, a sua máscara. Outra situação aqui, então, é que você deve ter cuidado com o uso do pronome seu, principalmente na redação. O pronome seu é danado para causar ambiguidade, né? O popular duplo sentido. Veja esse exemplo aí. Antônio, Pedro disse que é possível que hoje à tarde o professor entregue seus resultados. Mas seus resultados de quem? Do próprio Antônio ou do Pedro, tá certo? Então cria-se uma ambiguidade que você poderia resolver de 3 maneiras diferentes. Você vê aí na tela, mas na redação tenha muito cuidado com o uso do pronome seu, é preciso ter muita cautela porque você pode causar problemas no texto, o seu de repente pode acabar parecendo que você está se referindo ao próprio leitor, então cautela, não é? Cautela não faz mal a ninguém. No caso da redação, tenha cuidado com o uso do pronome possessivo de terceira pessoa, tá? Olha só, o pronome possessivo é dispensável quando a gente está se referindo a uma parte do próprio corpo. Alguém que quebrou o braço não precisa dizer eu quebrei meu braço, basta dizer quebrei o braço, tá certo? Veja que o braço está na própria pessoa, tá? O aluno chegou com a blusa rasgada. Não precisa dizer chegou com a sua blusa rasgada, até porque essa frase poderia dar ambiguidade, né? Se eu digo que o aluno chegou com a sua blusa rasgada, o sua poderia ser a pessoa a quem eu me refiro. Então, chegou com a blusa rasgada, não há necessidade, tá? Ninguém diz eu estou com uma dor na minha cabeça, né? Você diz eu estou com uma dor na cabeça, eu estou com dor de cabeça, porque, obviamente, a cabeça está no seu corpo, né? Ou eu imagino que continue lá, tá? Então, é isso, tá certo? A gente vai ouvir agora uma canção muito bonita na voz da Adriana Calcanhoto. Quero quebrar essas cifras, eu vou enganar o diabo, eu quero acordar sua família, eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto, eu quero roubar no seu jogo, eu já arranhei os seus discos. Que é pra ver se você volta, que é pra ver se você vem, que é pra ver se você olha pra mim. Nada
Muito bem, você ouviu aí a belíssima voz da Adriana Calcanhoto e eu selecionei esse trecho para você olhar exatamente essa sequência. Veja, eu quero acordar sua família, eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto. Eu quero roubar no seu jogo, eu já arranhei os seus discos. Observe que na primeira ocorrência, eu quero acordar sua família, a Adriana não usa o artigo antes do sua, né? Ela não diz eu quero acordar a sua família, ela diz sua família. Já nos outros versos, no seu muro, o seu gosto, no seu jogo, os seus discos, aparecem artigos antes do pronome possessivo. Por que isso acontece? Isso acontece porque é facultativo. Você pode usar o artigo ou não antes do pronome possessivo. Isso, inclusive, vai ter implicações lá na questão da crase, não é? Porque a crase é facultativa diante de pronomes possessivos femininos no singular. Então, isso tem tudo a ver com a questão de o artigo ser facultativo antes do pronome possessivo. Olha só, às vezes o pronome não dá ideia de posse, não é? Ele pode indicar afetividade. Por exemplo, minha linda, fique quieta. Esse minha aí, obviamente, não dá ideia de posse, é apenas uma forma afetiva de falar com alguém, né? Também pode indicar um desprezo, né? Você está mentindo, seu sem vergonha. Repara que as pessoas têm essa história de dizer seu safado, seu sem vergonha. Uma forma de intensificar aí o xingamento, tá? E também não há sentido de posse quando o pronome é usado em substituição a senhor. Seu José, seu João, seu Marcelo, não é? Seu Ladário, seu Manuel, tá certo? A gente pode dizer seu Carlos também. Então esse seu aí equivale a senhor, é na verdade uma corruptela, é uma variante de senhor, tá? O pronome possessivo nesse caso não tem valor de posse. Vamos ouvir agora uma canção do Chico Buarque e do Ivan Lins, na voz do Ivan Lins, e eu já converso com você. Minha mão, meu coração balança quando ela se lança no salão. Pra esse ela bamboleia, pra aquele ela roda a saia, com outra ela se desfaz da sandália. Porém, depois que essa mulher lhe espalha seu fogo de palha no salão, pra quem ela arrasta asa, quem vai lhe apagar a brasa? Quem é que carrega a moça pra casa? E olha só essa sequência, quem vai lhe apagar a brasa? Observe que esse pronome lhe equivale ao pronome sua, né? Quem vai apagar a sua brasa. Então nós também podemos empregar o pronome pessoal com valor de posse, tá certo? É o caso desse pronome lhe, aí que quem vai lhe apagar a brasa, esse lhe quer dizer a sua brasa, tá? Então, nesses casos, inclusive, em que o pronome pessoal tem valor de posse, sintaticamente ele tem função de adjunto adnominal, ok? Meu sonho é beijar-te a boca. Veja que o ti equivale a tua, né? Meu sonho é beijar tua boca e no lugar do tua se usou o ti. Da mesma forma, se fosse sua boca, trocaria o sua pelo lhe. Então, é possível usar o pronome pessoal com valor de posse. Inclusive, nesses casos, ele tem a função sintática de adjunto adnominal, tá? Lá na aula de análise sintática a gente vai ver isso. Outro exemplo, veja. A mãe acariciava-lhe a cabeça. Claro que a frase deve estar no contexto, mas a mãe acariciava-lhe a cabeça, é como se fosse acariciava a cabeça dele ou dela, né? A cabeça de alguém, tá? Então, é isso. Bom, no seu livro você vai olhar outras questões aí de pronomes pessoais e pronomes possessivos, tá? Assista também às outras aulas desta semana. Eu peço que você mantenha o foco, organize o seu horário de estudo. Nossas aulas têm em média aí 18, 20 minutos, então dá para você fazer tudo aí tranquilamente em 1h30 mais ou menos. Procure selecionar direitinho o horário de estudos, procure também fazer a redação, veja lá o tema que a gente debateu. Não esquece, essa é a aula 9, semana 9 do seu livro. Nós temos essa semana 9 dividida em 4 aulas. Essa é a de gramática, tem ainda interpretação, literatura e redação. Organize seu horário direitinho, seu tempo e continue focado aí,
Tome nota, faça pesquisas, mande pelo WhatsApp, tá certo? A gente está aí esperando, não perca o foco, o Enem continua marcado ali para os dias 1º e 8 de novembro, então a gente não tem tempo a perder. Tudo é uma questão de organização, tá certo, galera? Desejo uma boa semana de estudos para todo mundo. Grande abraço, tchau.